A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 5. Nós vamos falar sobre dois assuntos principais, ok? Que foi o que eu destaquei aqui como mais importante. De repente, Deus falou alguma outra coisa para você e você vai escrever lá nos comentários para mim. Nós vamos falar sobre votos, né? Sobre abrir a nossa boca e falar precipitadamente. E vamos falar sobre ganância, né? Sobre desejar muito mais do que precisa. Então vamos começar? Eu separei do versículo 1 até o versículo 6, como essa primeira porção, mas eu vou ler somente o versículo 1, 2 e 5. Se você está lendo comigo, acompanha. Se você está aí fazendo alguma outra coisa, preste atenção na leitura. E arruma a sua postura. Geralmente a gente está todo torto, né? Arruma a coluna aí, colega. Vamos lá. Versículo 1. Quando você for ao santuário de Deus, ou casa de Deus na revista atualizada, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Eu quero chamar a atenção para a palavra reverente. Aqui Salomão está exortando aqueles que fossem ao templo do Senhor, que fossem reverentes, né? Que tivessem uma disposição de reverência não apenas física, né? Não está falando de se curvar, não está falando de fazer um sinal com a cabeça, não está falando de fazer o sinal da cruz, não está falando desse tipo de reverência apenas, talvez, mas está principalmente falando dos sacrifícios que se oferece, né? Dos compromissos que se faz com a boca. E ele, com os lábios, né? Que é o que a gente vai ver logo no versículo 2, né? Ao irmos para a casa de Deus, estejamos prontos para ouvir, né? Obviamente, e aqui eu quero fazer um parênteses, né, com você, obviamente que quando nós falamos em contexto de igreja, né, qual é o desejo do Senhor, né? Até mesmo no templo, eu me recordo de Ana, mãe de Samuel, chorando diante de Deus e pedindo um filho, né? Pedindo a Deus Samuel, né? O próprio profeta Eli achou que ela estava bêbada, né? Porque ela só mexia os lábios, mas não saía som. Ela estava orando ali, falando com Deus no seu secreto. Então, falar com Deus é algo maravilhoso e incentivado pela palavra de Deus. E hoje, quando vamos à igreja, temos que ter essa cultura, né? O momento do louvor é o momento de entregarmos ao Senhor a nossa oração em forma de música, né? Cada letra do louvor é uma oração. E também podemos fazer a nossa oração confessando o nosso pecado, entregando para o Senhor uma angústia do peito. Às vezes a gente vai para a igreja tão triste com alguma situação e não consegue nem adorar. Que tal se a gente mudar a disposição, né, das coisas? A gente chegar, confessar diante de Deus a nossa dor e depois adorarmos. Ia ser muito bom, né? Então, Salomão começa aqui no versículo 1 dizendo: quando você chegar na casa de Deus, seja reverente. Verso 2: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Esse fale pouco, né, que vem na sequência do Deus está no céu e você na terra, tem a intenção de nos mostrar que quem somos nós para prometer alguma coisa para Deus, meus irmãos? Quem somos nós para dizer, olha, Deus, faça isso que eu farei aquilo? Deixa eu te dizer uma coisa, é desnecessário nós queremos pagar votos diante de Deus, no sentido de fazer promessas. Rita, você está querendo dizer que eu não preciso prometer nada para Deus? Não, você pode orar, você pode pedir, você pode falar. Não precisa virar para Deus e dizer, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou fazer uma promessa agora. Então, olha, eu me recordo que quando eu era criança e nós pertencíamos a uma outra fé, muitas vezes era como se nós fizéssemos algumas barganhas, né? Ou alguns agrados diante de Deus que não estão na Bíblia. Eu me recordo de nós realizarmos rituais com a intenção de devolver a Deus, né, ou em agradecimento aquilo que Ele nos deu. Meu querido, quando você fala ao Senhor, Pai, muito obrigado pelo alimento de hoje. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida. Senhor, muito obrigada pelo trabalho que o Senhor me deu. Senhor, obrigada porque eu tenho saúde para trabalhar. Obrigada, Deus, por esse lanche gostoso que eu posso comer, porque o Senhor me deu saúde para eu poder comer essa comida. Então, quando a gente diz obrigado ao Senhor, a gente já está agradecendo e retribuindo, né? Eu me lembro, não sei se você conhece essa história, está lá em Juízes capítulo 11, você pode ir lá ler. Tem uma história de um homem chamado Jefté. Esse Jefté, ele não teve uma vida fácil, né?
foi mandado embora pelos seus irmãos, ele nasceu de um relacionamento extraconjugal do pai dele, né, com uma prostituta, os irmãos dele não aceitaram, enfim, ele não teve uma infância fácil. Cresceu, enfim, e aconteceu que num dado momento da história, precisavam batalhar contra um povo, os amonitas, e eles vão até Jefté e falam para Jefté, vem cá, vem batalhar com a gente, né, vem estar à frente do exército. E aí Jefté recebe, vamos falar dessa maneira, uma honra, que era a honra de estar à frente dos exércitos do Deus vivo. E ele começa a perseguir os amonitas e começa a ser bem sucedido. E quando ele está no meio dessa batalha, ao invés dele orar pedindo a Deus a bênção, ao invés dele agradecer pela vitória até ali, ao invés dele oferecer um sacrifício ao Senhor, como Deus havia dito na lei que devia ser feito, né? Deus pediu alguns sacrifícios na lei, ele poderia ter usado desse recurso. O que Jefté faz, gente? Ele vira para Deus em oração e fala assim, Deus, você pode ver isso lá no versículo 31 do capítulo 11 de Juízes. Ele fala assim para Deus, Deus, se o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, quando eu chegar na minha casa, o primeiro que sair ao meu encontro, eu entrego para o Senhor em holocausto. Gente, não sei se na cabeça dele ele pensou que ia sair um animal para saudá-lo. Eu não sei se ele achou que ia sair um escravo da casa dele. Então ele falou, bom, eu queimo o escravo. Mas a palavra de Deus vai dizer no verso 34 que quem saiu dançando para receber o pai foi a filha única dele. E aqui nós temos um problema, porque algumas pessoas, um problema não na palavra, um problema na interpretação dos homens. Alguns dizem que na verdade ele não matou a sua filha em holocausto, não matou queimada, né? Ele simplesmente a consagrou para o serviço de Deus e ela teve que retirar-se e ficar num lugar. Agora, à parte. Agora, seja por uma coisa, seja por outra. Se coloca no lugar da esposa de Jefté. Olha que legal o seu marido fazendo um voto, né? Ele fala, ele coloca diante, ele abre a boca, fala mais do que devia, né? Fala que vai queimar o primeiro que saiu. O primeiro que saiu foi a sua filha, se coloca no lugar da esposa de Jefté. E agora, ou a sua filha vai ser queimada pelo voto precipitado do seu marido, ou ela vai ser mandada para um lugar distante onde ela vai se consagrar ao serviço de Deus. Obviamente que se é para consagrar-se ao serviço de Deus, ok, tá, beleza. Mas assim, tem a saudade, né? Tem o ficar longe. Então, pegando essa história bíblica, eu acho que a gente pode aplicá-la a qualquer circunstância que estejamos vivendo agora. Não abramos a nossa boca para falar um negócio que vamos fazer sem medir a consequência disso. O texto está falando de nós não fazermos isso em relação a Deus. Então, vamos aplicar aqui o texto, né? Não fale para Deus, Deus, vou fazer tal coisa para o Senhor e parar na metade. Se isso acontecer, ok, se conserte diante de Deus, mas não sejamos apressados em fazer votos, apressados em falar que vamos fazer coisas quando Deus nem nos pediu. Deus poderia e estava dando a vitória a Jefté sem ele falar que ia sacrificar coisa nenhuma. Não tinha que fazer promessa nenhuma, não tinha que fazer voto nenhum. Era só orar a Deus, né? Fazer aquilo que estava na lei. Hoje, nós não sacrificamos mais animais. Os nossos sacrifícios de louvor são os nossos lábios, porque nós adoramos a Deus, né? A gente adora, a gente agradece, a gente exalta. Então, vamos aprender a não fazer isso com Deus e também a não fazer isso com o nosso próximo, né? A gente às vezes promete que vai fazer coisas e não faz, né? Então, que Deus nos ajude a não fazer isso, né? A pessoa passa a contar conosco e depois descobre que a gente era como se fosse um galho podre, né? A pessoa apoiou na gente e caiu. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude com isso. E a segunda porção é a porção que vai do versículo 8 até o versículo 18. Só que eu quero ler com você o verso 12, eu não vou ler tudo, tá? Vou ler verso 12, 13, 15 e depois o 18 para finalizar. Olha o que diz aqui. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. E aqui a gente vê um negócio interessante. Gente, é muito legal, né? Eu já escutei várias pessoas falarem, várias mesmo. Nossa, legal é que não tem patrão. Não, legal é ser autônomo. Não, quando você tem seu próprio negócio é outra vida. Gente, se você nunca foi autônomo, você não sabe o quanto a gente esquenta a cabeça quando a gente é responsável por fazer a gestão do nosso próprio recurso. Quando você é funcionário, e eu sei que você vai falar, pô, Rita, mas quem é proprietário ganha todo o lucro, né? Todos os dividendos lhe pertencem. E quem é funcionário ganha lá só o salário picado. Só que, queridos, quando você trabalha num lugar, você pode dar o seu 100% para aquele lugar enquanto você está lá.
quando dá o seu horário de ir embora, você sai daquele lugar e, em teoria, você deveria deixar todos os problemas ali e não levá-los para casa. Você vai para sua casa, você vai fazer sua caminhada, você vai cozinhar, você vai cuidar de filhos, você vai cuidar de você vai tomar um banho, você vai assistir um filme, você vai assistir uma série, você vai orar, vai ler a Bíblia, você vai tocar a tua vida. Agora, quando uma pessoa ela é rica ou ela tem os seus próprios negócios, a sua riqueza não lhe dá paz. Ela precisa estar sempre preocupada com a gestão do tempo, do dinheiro, dos objetivos. Então, eu concordo plenamente aqui. Acho que Salomão, na sua observação, ele foi muito feliz, né? Até porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Realmente é isso, né? Não há tranquilidade para dormir. Agora, olha o 13. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas. Que mais? Para a infelicidade do seu possuidor. Para aqui. Nós já tocamos nesse assunto anteriormente, mas eu vou falar isso de novo, porque Salomão mencionou de novo, então vamos falar de novo. Não pense que só é feliz aquele que tem. E se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Se eu tivesse chegado naquele lugar, se eu fosse magra, eu seria feliz. Se eu fosse mais baixa, eu seria feliz. Se eu fosse mais alta, eu seria feliz. Se meu cabelo não fosse tão branco, eu seria feliz. Se eu fosse casado com aquele marido, eu seria feliz. Se eu tivesse tal carro... Não faça isso. Nossa, fulana tá morando não sei onde. Nossa, se eu fosse ela, eu ia estar feliz. Gente, essa ideia de que você só pode ser feliz quando você está naquele lugar imaginário vem da ganância humana. Isso está errado, né? A felicidade de Deus está disponível para nós agora. Nós aprendemos no capítulo anterior que o que preenche o vazio do nosso coração é Deus. Você pode ser feliz ganhando pouco. Você pode ser feliz estando no meio da luta. Você pode ser feliz e ser consolado por Deus mesmo enfrentando uma enfermidade. Ao contrário daquele popstar, cantor maravilhoso, cheio de honra e de glória, que quando chega no lugar, estende o tapete para o cara e é infeliz. Quantos casos de suicídio, infelizmente, a gente não vê. Suicídio, não somente suicídio, né? A utilização de drogas, né? A fuga da realidade. A gente não vê dentre quem? Dentre os astros de cinema, dentre aquelas personalidades que gozam de prestígio, gozam de fama. Você fala, nossa, olha lá, casado com fulana, casado com Bertano, tem dinheiro, é bonito. Qual que é o problema dessa pessoa? O problema dessa pessoa é que o nosso contentamento, a alegria, a paz de espírito vem de Deus e não de coisas e de pessoas. Então, esse versículo faz muito sentido para mim, né? Tem riquezas acumuladas, mas aquela pessoa que o possui é infeliz. Então, que possamos ter um coração grato. Verso 15. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. Pelado a gente vem, sem recursos a gente vem, sem trazer nada a gente vem e da mesma maneira a gente vai. Você quer ter recursos? Glória a Deus. Você quer ter uma boa vida? Glória a Deus. Mas sério mesmo que você está trabalhando pra caramba e não se dá o direito de fazer um passeio? É sério que você está acumulando, né? Achando que vai viver mais 30 anos sem saber se você vai ser recolhido amanhã? Queridos, nós precisamos rever as nossas prioridades. Eu não estou falando de um carpe diem, né? Não estou falando de uma coisa, vamos aproveitar o dia de hoje como se fosse o último, vamos ser inconsequentes. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando, Salomão traz para nós essa reflexão. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos investir? Vamos. Vamos ser responsáveis? Vamos. Mas vamos também gozar do fruto do nosso trabalho. Vá comer no restaurante, faz aí um jantar, ou não quer sair para comer? Compra uma comida gostosa e cozinha você e seu esposo, vão para a cozinha juntos, né? Ou se você é solteiro, guarde para fazer uma viagem, compre um presente para você, né? Se você tá com as contas em dias, não seja irresponsável, não vai falar, a Rita falou, vou fazer, não seja irresponsável, mas, como diz o final do versículo, de todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Você não vai levar nada dessa vida, ok? E por último, para fecharmos com chave de ouro, versículo 18. Assim descobri, então ele vai fazer uma conclusão, né? Que para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer. Gostei desse versículo, hein? Beber e desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Quanto que vamos viver? Vou fazer uma outra pergunta. Quanto que vamos viver com saúde?
Quanto que vamos viver com saúde para aproveitar o que temos construído? Eu vou falar uma coisa para você que minha mãe me ensinou no começo do meu casamento com o Daniel. Como eu já falei nos outros podcasts aqui, eu gosto muito de trabalhar. E, em geral, eu trabalhava fora de casa, chegava em casa e continuava trabalhando. Até porque trabalho de casa nunca acaba, né? E uma vez minha mãe disse para mim assim, porque minha mãe também era assim, né? Minha mãe ela era muito ativa, minha mãe não parava, né? Mais perto do fim da vida dela, quando ela já estava muito cansada, de vez em quando ela sentava no sofá para ter um tempo com as crianças e assistir desenho. Mas, em geral, ela não parava. E quando nós estávamos bem no começo do meu casamento, eu e o Daniel, uma vez ela me chamou para conversar. Foram uma das poucas vezes que ela fez isso. E ela falou assim, filha, quando teu marido falar assim, senta aqui, vamos assistir um filme, senta com ele. Se ele falar, vamos sair fazer tal coisa, deixa a casa desarrumada e sai com ele. E ela me disse assim, não perca tempo deixando todas as coisas arrumadas e deixando o mais importante sem ser cuidado. O mais importante é a sua união com o Daniel. E aquilo foi honestamente libertador, porque ouvir dela, que era um modelo para mim de pessoa que realmente sabia administrar o tempo e que corria atrás das coisas, falar para mim, se acalma, tá tudo bem a louça ficar na pia e você sentar com seu marido, tá tudo bem, tá tudo bagunçado e sua filha pedir para fazer uma atividade e você sentar para fazer a atividade com ela, porque na minha cabeça, meus queridos, eu tinha isso totalmente invertido, eu só podia sentar para descansar e fazer um negócio quando tudo estivesse impecável, né? Se o Daniel falasse, vamos fazer tal coisa, eu falava, não, mas tem que fazer a outra. Então, claro, com responsabilidade, não vamos ser relapsos e deixar coisa sem fazer, mas nós podemos priorizar o mais importante, né? No caso, se temos uma família com um marido, esposa, filhos, vamos cuidar destes. Eles são mais importantes do que a louça da pia. Eles são mais importantes do que a roupa para passar, né? Se a gente, em algum momento, dedicar, sei lá, 1 hora de tempo de qualidade com a nossa família, depois a gente dá conta da roupa que tem que ser passado, né? E aí eu aplico isso para os amigos, né? Desfrutar o resultado de todo esforço também tem a ver com sair para almoçar com amigos, sair para tomar um café com amigo. Separe um tempo para estar com pessoas. Não seja aquela pessoa que só fica correndo atrás do vento, né? Se Deus te dá a graça de ter amigos, marido, filhos, esposa, saúde para comer, dinheiro para comprar, né? E se for um arroz, feijão e linguiça, está bom também, né? Não precisamos ficar pensando nas comidas caras, não. Uma carninha de panela com arroz, feijão, um alfacezinho, bom também. Que haja gratidão no nosso coração acima de tudo. Em nome de Jesus. Até a próxima.